De acordo com os estudos dos especialistas na área, neste filme os sofrimentos eles foram aproximados, mas não tão profundos da forma como Jesus sofreu. Quando nós observamos cenas como esta, nós sentimos, eu particularmente hoje à tarde, por 7 vezes me emocionei olhando este vídeo, dizendo, não por causa do vídeo, mas por lembrar que o nosso Jesus se entregou por nós. E Ele sofreu com o peso dos nossos pecados. Toda vez que eu lembrava, eu estava ali emocionado, por saber de tão grande amor para conosco, de tão grande compaixão e de tão grande sacrifício em nosso lugar. Por isso, meus queridos irmãos, nesta noite, eu quero que nós aprendamos um pouco a respeito do tema, por que Cristo foi crucificado? Por que o nosso Jesus, Ele foi crucificado? Por que Ele precisou passar por este processo de dor tão intensa? Por este processo que o levou a vivenciar as situações humanas ali, no que diz respeito ao sofrimento. Afinal, por que o Senhor Jesus Cristo foi sacrificado? Porque houve intenso interesse em salvar a humanidade. Então nós vamos aprender alguns princípios a respeito deste sacrifício nesta noite. Princípios esses que nós precisamos não somente olhá-los, compreendê-los, mas vivenciá-los na nossa vida, com a finalidade de prestarmos a Ele a honra e o respeito que lhe é devido. Toda vez que eu penso no sacrifício intenso, que eu não seria capaz de fazer jamais, por mais dedicado que fosse ao Senhor, eu seria capaz de entregar o meu filho em favor da humanidade. O seu amor foi intenso e profundo. Pastor Wellington, então, qual a finalidade de todo este sacrifício? Primeiro, abra as vossas Bíblias em Lucas capítulo 19 e o versículo 10, só para nós continuarmos dentro dessa introdução. Lucas 19 e 10, que diz assim, pois o Filho do Homem, Ele veio buscar e salvar o que estava perdido. Após Zaqueu se entregar ao Senhor, houve tal declaração da sua missão, do seu propósito a esta terra. O Filho do Homem veio buscar, resgatar, salvar, tomar para si o que estava perdido, a humanidade que havia sido pervertida, a humanidade que havia sido dominada pelo pecado. E diante disso nós vamos aprender os seguintes princípios nesta noite. Primeiro, Jesus Cristo foi crucificado para trazer redenção para a humanidade. Ou seja, Ele veio nos redimir dos nossos pecados. Ele veio nos perdoar. A nossa culpa era tão grande que nós mesmos não seríamos capazes de ter o perdão diante de Deus por nossa própria vontade ou por qualquer outra pessoa. Era necessário um sacrifício perfeito, a fim de que os nossos pecados fossem perdoados, a fim de que tudo aquilo que desagrada a Deus fosse esquecido. Eu vi certa vez uma acadêmica dizer assim, pastor, o estudo sobre Cristo nos mostra que o seu amor foi tão intenso por nós, que o seu sofrimento foi pelos pecados cometidos e por aqueles que nós ainda cometeríamos. Foi tão grande o preço desta redenção. Jesus Cristo veio provar para o ser humano que a sua criação ali não seria largada, não seria deixada. Ele veio buscar e salvar o perdido. O interesse de Jesus Cristo foi este: trazer salvação para você, para mim, para nós. O versículo de João, capítulo 3, e o versículo 16, ele nos dá uma compreensão muito clara a respeito desta missão, a respeito deste amor. Porque Deus amou tanto o mundo,
A ideia é quando o autor coloca o tanto é que ele não sabe expressar a profundidade deste amor. É tão intensa que em suas palavras ele não é capaz de identificar. Por isso que ele usou tão grandemente, tanto, fortemente. Deus amou o mundo de uma maneira intensa, a ponto de dar o seu Filho único, para todo aquele que nele crê, não morra, mas tenha a vida eterna. E aqui eu quero trazer a memória de todos, como já disse outras vezes, que aqui neste versículo há uma mensagem muito clara, para que todo aquele que nele crê. Aquele que crê que Jesus Cristo é o Filho de Deus, aquele que crê que Jesus Cristo é o Salvador, aquele que crê que Ele é o único Senhor, aquele que crê que Ele é o Deus verdadeiro, para aquele que crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. O sacrifício foi pela humanidade, mas responderão aqueles que creem, aqueles que acreditam que Jesus Cristo é o Salvador. Aquele que crê, então, será salvo. Jesus Cristo veio trazer a redenção para a humanidade, porque todos pecaram. A palavra de Deus em Romanos capítulo 3, e o versículo 23 e 24 nos diz o seguinte: pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, por meio da redenção que há em Jesus Cristo. A partir do momento que Adão e Eva desrespeitaram, desobedeceram a Deus, toda a raça humana tornou-se pecadora. O ser humano já nasce em pecado, já nasce no meio que desagrada ao Senhor nosso Deus. Por isso há uma necessidade que o ser humano olhe para Cristo e reconheça que Ele é o Senhor, que Ele é o Redentor, que Ele é o Salvador. Não basta somente saber que para a humanidade existe um Salvador. Precisa haver uma entrega para este Redentor. Ele veio redimir, Ele veio perdoar. Mas não são todos os seres humanos que querem ser perdoados, que querem ser redimidos. As pessoas, elas vão à igreja, muitas pessoas, elas ouvem de Jesus Cristo, mas quando nós perguntamos, você quer se entregar a Jesus Cristo? Elas ainda não o amam o suficiente para responder, sim, eu quero entregar a minha vida por aquele que morreu por mim. Embora este tenha sido um dos propósitos, a redenção dos seres humanos. Jesus Cristo quer que cada ser humano se prostre a Ele, renda-se aos seus pés, reconheça o seu estado de pecador e passe a viver para Ele. E receba dele então a salvação. João capítulo 8, versículo 34, ele nos mostra a necessidade desta redenção. Porque Jesus respondeu: digo-lhes a verdade, todo aquele que vive pecando é escravo do pecado. A humanidade está escravizada. Aquele que não tem Cristo está escravizado, dominado pelo pecado. Age de maneira para o mundo, para engrandecer o mundo e não para engrandecer ao Senhor. E neste momento eu quero também falar para aqueles que já têm ao Senhor nosso Deus. Nós fomos resgatados não para vivermos em pecado. Nós fomos resgatados para sermos livres, para a liberdade. Foi que Cristo nos libertou. A liberdade de amar, de perdoar, de obedecer, de viver para Ele, de adorá-lo, de viver a salvação que Ele nos proporcionou. Ele veio com o propósito de redimir o ser humano, e nós que já fomos redimidos, que já entregamos a nossa vida a Jesus, não podemos voltar à prática do pecado, porque se assim for, o seu sacrifício terá sido em vão. Se assim for, é vã, como diz Paulo, a nossa pregação. Se assim for, ele não receberá a honra, a glória e o louvor que lhe é devido.
Ele veio nos redimir e nós precisamos ser conscientes de que nós somos redimidos. Todos aqueles que já confessaram a Jesus como o Senhor da sua vida são redimidos e devem viver de tal forma, limpos na presença do Senhor nosso Deus. Paulo, quando escreve aos Colossenses, capítulo 1, versículo 13 e 14, também ressalta sobre este princípio. Pois Ele nos resgatou do domínio das trevas. Ele nos transportou para o reino do seu Filho amado. Queridos irmãos, imenso amor como este, para nos transportar para o reino do seu amor, para que nós vivamos de uma maneira que lhe agrade, que lhe respeite, que lhe honre, que lhe preste realmente a homenagem, o louvor que lhe é devido. Ontem eu estava com os jovens, eu disse para os jovens ontem, eu estou muito feliz de vê-los aqui. Vocês poderiam estar em qualquer outro lugar, né? Poderiam estar, que Deus o livre, nessas carreatas que têm acontecido na cidade. Eu disse para os jovens, não percam o vosso tempo, vocês são redimidos, não percam o vosso tempo correndo atrás de um carro onde vai um homem ali. Pelo contrário, invista um tempo, saia da sua casa com um panfleto evangelístico, entregue para as pessoas, fale quem é Jesus, tenha ousadia, porque você é redimido, você é salvo para proclamar, para anunciar e não para voltar para as práticas do mundo. Queridos irmãos, quando nós olhamos para aquele sacrifício, nós somos capazes de compreender que foi um sacrifício para nos dar vida, transformação, para que nós possamos realmente adorá-lo, exaltá-lo e engrandecê-lo. É esse o propósito de Deus para a nossa vida. Nós fomos criados para o louvor da sua glória. Queridos irmãos, esse resgate do Senhor, ele é a prova do quanto Ele nos ama, do quanto que nós somos preciosos para Ele. Algumas pessoas dizem assim, você não vale nada. Não, nós valemos o sacrifício de Jesus Cristo, foi por nós que Ele morreu. E nós temos que valorizar tal sacrifício, vivendo da maneira que Ele quer que nós vivamos. Ainda em 1 de João, capítulo 1, e o versículo 7, nós temos o seguinte princípio. Se, porém, andamos na luz, como Ele está na luz, nós temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Esta redenção foi para nos limpar, foi para nos purificar, foi para nos colocar novamente a comunhão com Deus. Hoje nós temos este privilégio, nós temos a comunhão com Deus, nós podemos falar com o Senhor. Aonde quer que nós estejamos, nós podemos falar com Ele, clamar a Ele, adorá-lo, exaltá-lo. É um privilégio intenso para nós. Antes haviam pessoas designadas, os sacerdotes, para fazer tudo isso. Hoje nós temos livre acesso na presença do Senhor nosso Deus. Queridos irmãos, Jesus Cristo foi crucificado para que eu e você fôssemos limpos, fôssemos redimidos, para que nós estivéssemos diante dEle, puro, pronto para adoração. Segundo princípio nesta noite sobre por que Jesus Cristo foi crucificado: para justificar a humanidade, para nos colocar na posição de justos, para nos tirar daquela posição de sujos, de pessoas que mereciam a condenação, de pessoas que estavam desagradando a Ele, para nos colocar na posição de justos, justificados diante dEle. Observemos em Atos, capítulo 13, e o versículo 39, e em seguida Romanos 5:9. Por meio dele, todo aquele que crê é justificado de todas as coisas das quais não podiam ser justificados pela lei de Moisés. A partir do momento que nós entregamos a nossa vida ao Senhor Jesus Cristo, nós fomos colocados na posição de justo, de justificados
em Cristo Jesus. Nós fomos colocados na posição de novas pessoas, novas criaturas diante do Senhor Jesus Cristo. Observemos em Romanos 5 e 9, como agora fomos justificados pelo seu sangue, muito mais ainda seremos salvos salvos da ira de Deus por meio dele. Nós fomos tirados do alvo. Meus queridos, era para nós recebermos a ira do Senhor. Mas por amor a nós, Jesus Cristo se sacrificou e recebeu o peso da ira do Senhor. Eu fico pensando, eu fico imaginando o peso do pecado, se nós pensássemos só de presidente Dutra, quão intenso seria. E se nós pensássemos do Maranhão, e se nós pensássemos do Brasil, mas quando nós pensamos da humanidade, Ele pagou pelas nossas falhas, pelos nossos erros. Ele nos colocou em uma outra posição, uma posição de servo agora, uma posição de limpo, uma posição de justo, uma posição de uma pessoa que pode falar com Ele, que pode adorá-lo. Queridos irmãos, nós temos todos os motivos para nos alegrar no nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, para contar para todas as pessoas quem é Ele, o que Ele fez, como nós o amamos. Nós temos todos os motivos para nos esforçarmos por Ele, pela sua obra, para cumprir, para obedecer, para respeitar, porque o que Ele fez por nós é incomparável, é intenso, é grandioso. Quando nós pensamos, nós podemos vivenciar aquele momento no sentido de agonia. Meu Deus, como é que Ele enfrentou tudo aquilo? Foi por amor a você, foi por amor a mim. Ele enfrentou tudo isso para nós não vivermos de maneira errada, para nós não vivermos desrespeitando Ele, para nós não sermos crentes esquenta-banco, para não sermos pessoas que não honrem. Ele viveu tudo aquilo para que nós venhamos a valorizá-lo, a ter uma vida cristã autêntica, a reconhecer este amor em nossa vida, a nos dispor ao máximo, a ser capaz de amar mais a Ele do que a nossa própria esposa, filhos, parentes, a ser capaz de amá-lo verdadeiramente. Ele se dispôs por nós. Queridos irmãos, o sangue de Jesus Cristo foi derramado, Ele foi crucificado para que nós fôssemos justificados, estivéssemos ali limpos na posição de justos diante dEle. 1 Coríntios 6:11 também nos diz o seguinte: assim foram alguns de vocês, mas vocês foram lavados, santificados, foram justificados no nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Nós vivíamos da maneira torta, de uma maneira que desonrava a Deus, mas nós fomos lavados pelo sacrifício de Jesus, pelo seu sangue derramado, nós fomos limpos. Queridos irmãos, nós não podemos voltar à prática do pecado, nós não podemos querer fazer o que nós fazíamos antes. Agora o nosso objetivo é louvor, é adoração, é respeito, é temor, é consagração, é intimidade, é zelo. É isso que Deus quer de nós, é comunhão. Nós fomos lavados, nós fomos colocados em uma nova posição. Gálatas capítulo 2, o versículo 16 também reforça este princípio. Sabemos que ninguém é justificado pela prática da lei, mas mediante a fé em Cristo Jesus. Assim nós também cremos em Cristo Jesus para sermos justificados pela fé em Cristo, e não pela prática da lei, porque pela prática da lei ninguém será justificado. E agora eu quero direcionar a palavra àqueles que nos visitam. Você pode sair daqui hoje perdoado, justificado, limpo na presença do Senhor. No momento em que você reconhece que Ele é o Senhor, que Ele é o Salvador, que Ele te ama e você é capaz de amá-lo o suficiente para responder: eu quero viver para Ele, você também será justificado para ter uma vida nova diante dEle. É isso que o Senhor Jesus Cristo quer para você, que Ele quer para mim, para todos nós, que vivamos de maneira nova diante dEle. Queridos irmãos, essa ideia da justificação é de nos tirar de uma posição
que desrespeitava a Deus e nos colocar numa posição que agora honra e que respeita ao Senhor nosso Deus. A justificação, ela traz para nós uma paz, um relacionamento restaurado diante do Senhor nosso Deus. Romanos 5:1 diz o seguinte: tendo sido, pois, justificados pela fé, nós temos paz com Deus por meio do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quando nós entregamos a nossa vida ao Senhor, nós fomos justificados, nós recebemos a paz, esta comunhão, este relacionamento com o Senhor nosso Deus foi restaurado. Aquilo que havia sido quebrado, agora é novo. E você também tem esta oportunidade nesta noite. Eu sei que você não está aqui por um acaso, você poderia estar em qualquer outro lugar. Mas Deus lhe chamou para vir ouvir esta palavra aqui. Para que você seja consciente de que Ele morreu por você e que você tem um valor para Ele, você vale o sacrifício de sangue. Para que a sua paz seja restaurada com Ele, você precisa se apresentar ao Senhor para ser justificado por Ele. Queridos irmãos, o sacrifício de Jesus intenso, Ele nos traz essas certezas, essas convicções. Ele veio trazer redenção para a nossa vida. Ele veio justificar a humanidade, colocar na posição de justo. O sacrifício de Jesus veio trazer-nos a santificação. Jesus morreu para santificar o seu povo. Ele morreu para nos tirar do império das trevas e nos colocar na posição de santos diante dele. O Senhor nosso Deus, que é puro, limpo, inabalável, sem sombra de dúvida, sem mácula, Ele se importou conosco, com o seu povo, para colocar esse povo em consagração. A ideia da santificação em relação a nós, é nós olharmos para o Senhor e entendermos que somos separados por Ele, para fazer a sua vontade. Não adianta o ser humano ser a pessoa mais bem vista diante da sociedade. Não adianta o ser humano não ter rixa com ninguém na sociedade. Ele vai dizer, mas eu não faço maldade, eu não mexo com ninguém. Ele necessita se voltar para Deus e consagrar-se para Deus. É essa a ideia de santificação, de ter uma separação do mundo. Ele nos separou do mundo para nós nos consagrarmos a Ele, para nós nos apresentarmos a Ele em louvor e adoração. O sacrifício de Jesus foi para mostrar o seu amor para conosco. Queridos irmãos, essa ideia específica da santificação requer de nós consciência para compreendermos que nós devemos viver o processo da santificação, que é um processo progressivo. A cada dia nós vamos abandonando, deixando as nossas falhas, pedindo que o Senhor nos ajude para abandonar a maneira de falar, se tem desrespeitado a Deus, de agir, se tem desrespeitado a Deus, a maneira de se comportar na sociedade, para abandonarmos tudo aquilo que desrespeita a Deus. E nós temos que estar dispostos a ouvir a voz do Senhor. E não somente achar bonitos os teus princípios, mas abandonar as práticas que o desrespeitam. Nós não podemos achar que porque alguém acha que é certo, que nós vamos permanecer em um erro. Não! A justiça de Deus é a certa. A santificação é um processo que requer que nós vivamos a vontade de Deus e não a nossa. Que nós sejamos capazes de nos abnegar, de deixar para trás a nossa vida e viver a vida que Ele tem para nós, porque a sua vontade é boa, é perfeita e é agradável. É isso que Deus quer de nós, meus queridos irmãos. Nós fomos santificados para vivermos para Ele. Hebreus capítulo 13, o versículo 12, nos traz um princípio. Assim Jesus também sofreu fora das portas da cidade para santificar o povo por meio do seu próprio sangue. O seu sacrifício, o seu derramamento de sangue foi para que nós viéssemos a valorizá-lo. Ele nos santificou. Nós fomos colocados na posição de justos para que nós vivamos o processo de santificação.
Certa vez, irmãos, eu lembro-me bem jovem ainda, nós estávamos em conferência e um pastor chegou para pregar no local e o pastor disse assim: eu quero saber quantos anos vocês têm de convertido. Na época eu tinha 2. E eu lembro de um irmão que levantou e disse: eu tenho 44 anos de convertido. Aí o pastor disse assim: mas você tem 44 anos vivendo para Deus em santidade? Ou foram 44 anos que se passaram dizendo que é crente? Meus queridos irmãos, a nossa vida, ela exige uma prática real e verdadeira. Pense no sacrifício de Jesus Cristo. Nós temos que pensar no seu intenso amor, no seu sangue derramado, e viver esse processo de santificação para agradar, para respeitar, para obedecer e para honrar ao Senhor nosso Deus. É isso que Ele requer de nós, que nós vivamos de forma separada. Nós não somos mais do mundo, estamos vivendo aqui de uma forma passageira, mas nós somos de Cristo Jesus, nós fomos lavados pelo seu sangue, e é para Ele que nós temos que viver. Não importa o que o mundo lhe ofereça, se é em emprego, se é em qualquer situação, não siga o mundo, não amem o mundo, nem as coisas que há no mundo, porque se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Amem a Deus, vivamos para Deus, consagremos-nos para Deus, irmãos. Pergunte para você mesmo como é que está a sua vida de consagração, de santidade diante de Deus. O seu comportamento, a sua forma de agir, de falar, de estar diante da sociedade, de estar na igreja, ela apresenta uma santificação que exalta a Deus. Deus está interessado na atitude do nosso coração, na nossa vida em comunhão com Ele. É isso que Ele requer de nós. Nós não somos do mundo e não devemos viver para o mundo, não devemos amar ao mundo. Todo aquele processo de sofrimento foi para que nós vivêssemos da maneira digna e correta, que honra e respeita a Deus. Queridos irmãos, observemos também em 1 de Pedro, capítulo 2, e o versículo 9. Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que o chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Queridos irmãos, aquele sacrifício ali naquela cruz nos tornou povo de Deus, geração eleita, propriedade exclusiva de Deus, com o propósito de contarmos para as pessoas quem é Ele, o que Ele fez e falarmos do seu amor. Nós não podemos ficar calados. O sacrifício de Jesus tem que nos impulsionar a proclamar o seu amor para as pessoas. Não importa se são para crianças, adolescentes, jovens, adultos, idosos, não importa. Fale, porque você tem o porquê falar. Você é salvo para proclamar. Cristo Jesus lhe deu tal oportunidade. Então, meus queridos irmãos, o sacrifício de Jesus foi para trazer redenção para a nossa vida, foi para justificar a nossa vida, foi para nos santificar. O sacrifício de Jesus Cristo foi para nos salvar. Todo esse processo é para dizer que Jesus Cristo veio buscar e salvar o que se havia perdido. A sua criação, que estava deturpada pela ação do pecado, que estava contaminada e suja, agora teve a oportunidade de ser resgatada, restaurada. Cristo nos amou, nos ama de forma intensa, se preocupou em nos resgatar do império das trevas. Quarto princípio desta noite, Ele veio nos salvar. E o interessante de tudo isso é que quando Ele veio nos salvar, Ele veio nos dar vida. João capítulo 10, e o versículo 10 apresenta o seguinte: o ladrão vem apenas para
furtar, matar e destruir. Eu vim para que vocês tenham vida e a tenham plenamente. Olha o propósito de Deus para nós, meus queridos irmãos. Vocês, amigos visitantes que estão aqui nesta noite, olha o propósito de Deus para a sua vida. Jesus Cristo veio para que você tenha vida, para que eu tenha vida, para que nós tenhamos vida, e vida em abundância. Só para que você tenha esta vida, você precisa olhar para Ele, se entregar a Ele. Você precisa reconhecer que precisa dEle. Você precisa reconhecer que é pecador, que necessita ser perdoado, assim como nós já fizemos. Este é o propósito de Deus, te salvar, assim como Ele nos salvou. Nós falamos por causa da certeza que Ele nos dá, de acordo com a Sagrada Escritura. Ele veio trazer vida para cada um de nós. Nós estávamos perdidos no lamaçal de pecado. O nosso destino era a condenação, mas o Senhor teve compaixão para conosco. Queridos irmãos, quando você for meditar mais tarde, pense: nossa, como o amor de Deus é intenso para comigo. Pense, como é que eu estou diante dEle? Ele veio me salvar. Como é que eu ajo para Ele? O que eu faço para Ele? Como eu me dedico a Ele? Como eu me apresento a Ele? Como eu testemunho dEle? Como é que eu estou diante dEle? Pense, meu irmão, minha irmã. E se no seu coração vier aquela certeza de que algo precisa ser ajustado, ore e peça perdão ao Senhor. E peça que Ele ajuste aquilo que está desajustado. Se você for convencido pelo Espírito Santo de que você está falhando, ore e clame o perdão do Senhor. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Ele veio nos salvar. Vamos viver intensamente para Ele, como resultado de viver esta salvação. Não sejamos pessoas que estão vivendo simplesmente por viver, mas com um propósito: adorar em tudo ao Senhor nosso Deus. Queridos irmãos, essa salvação, ela exigiu do Senhor o sacrifício. Essa salvação mostrou compaixão para com todos, embora nem todos queiram esta compaixão. Eu já disse para vocês e repito: muitas pessoas ouvem a mensagem do Evangelho, acham muito bonita a mensagem do Evangelho, até choram na hora da mensagem do Evangelho, mas quando são desafiadas a entregar sua vida para o Senhor, dizem: mais tarde, outro dia, outro momento. Não são capazes de reconhecer tão grande amor para com eles. Para nós concluirmos, queridos irmãos, Jesus Cristo veio para que você e eu, para que todos nós reconheçamos Ele como Senhor da nossa vida. Aqueles que já entregaram sua vida ao Senhor, já deram este passo, já reconheceram ao Senhor Jesus Cristo como Senhor de sua vida, já disseram para Ele que querem viver para Ele, têm se esforçado para obedecê-lo, para respeitá-lo. Mas você que ainda não tomou uma decisão para Cristo, você que ainda não se apresentou diante dEle e entregou a sua vida para Ele, saiba disso. Você necessita entregar-se ao Senhor, porque Ele morreu por você. Não é Ele quem precisa de você, é você quem precisa dEle. Ele te oferece a salvação gratuitamente, para que você tenha uma vida diferente, para que você tenha uma finalidade, para que você tenha a vida eterna, para que você tenha segurança. Cristo te oferece gratuitamente, para que você aceite o seu amor. Para reconhecer ao Senhor Jesus Cristo, você precisa ouvir a sua voz e em seguida responder. Você precisa abrir a sua boca e dizer que o quer como Senhor da sua vida. Paulo, quando escreveu aos Romanos, ele disse de uma forma muito clara, muito objetiva. Romanos capítulo 10, versículos 9 e 10.
Se você confessar com a sua boca que Jesus Cristo é o Senhor, e em teu coração você crer e acreditar que Ele ressuscitou dentre os mortos, você será salvo. Pois com o coração se crê para a justiça, e com a boca se confessa para a salvação. Se você compreendeu a mensagem do Evangelho, dê um passo para Jesus Cristo. Não tenha medo dele. Seja valente. O valente não é aquele que sai brigando com as pessoas. O valente é aquele que se levanta contra o poder das trevas e se entrega a Jesus Cristo, o Senhor, o Salvador, o Rei. Este sim é o valente. Você precisa reconhecer que sua vida vale sangue, o preço do sangue de Jesus Cristo. Que você é precioso para Ele. Você é preciosa para Ele.